Chefes de Estado e de Governo e altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York em setembro de 2015, no momento em que a organização comemorava seu 70º aniversário, decidiram sobre os novos objetivos do desenvolvimento sustentável global, anunciando, portanto, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 169 metas associadas que são integradas e indivisíveis. Nunca antes os líderes mundiais comprometeram-se a uma ação comum e um esforço via uma agenda política tão ampla e universal. Estamos criando, juntos, um caminho rumo ao desenvolvimento sustentável, nos dedicando coletivamente à busca do desenvolvimento global e da cooperação vantajosa para todos, que podem trazer enormes ganhos para todos os países e todas as partes do mundo. Vamos focar no Objetivo 5. A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas dará uma contribuição essencial para o progresso em todos os objetivos e metas. Para demais informações e conhecimento da Agenda 2030, acesse o site das Nações Unidas. Afinal de contas, há uma grande diferença ainda entre o mundo ideal e o mundo real, e por isso decidimos abordar a igualdade de gênero no mundo do futebol. Quem nunca viu que campo não é lugar de mulher? Que futebol não é esporte de mulher? Futebol masculiniza a mulher. Meninas precisam brincar de bonecas. O preconceito se apresenta de várias formas, como exemplo cultural, em que desde pequenas as crianças são influenciadas pelos familiares, ao brincar com determinados brinquedos de acordo com o gênero, ou seja, se forem meninas, brincam de boneca, caso contrário, jogam bola, brincam de carrinho. A primeira partida de futebol feminino ocorreu entre as seleções da Inglaterra e da Escócia, no ano de 1895. Já em 1922, foi criada em Paris a União Esportiva Feminina Internacional, a qual organizou o esporte feminino com campeonatos mundiais em algumas modalidades esportivas, inclusive o futebol. Com isso, as mulheres foram se integrando aos esportes, principalmente com a primeira participação em Jogos Olímpicos, no ano de 1928, em Amsterdã, na Holanda. No Brasil, apesar de serem proibidos os jogos de futebol feminino, na época da ditadura, algumas partidas eram divulgadas na capital paulista, como, por exemplo, o jogo em 1921 entre as senhoritas tremebenenses e as senhoritas cantareirenses, realizado no Tremembé Futebol Clube, em São Paulo, na capital. Desta forma, não se sabe ao certo sobre o aparecimento das primeiras partidas de futebol feminino, já que as mesmas jogavam em campos, praias ou quadras com as empregadas domésticas, que jogavam à noite na praia do Leblon, pois trabalhavam pelo dia. Portanto, nesse período, eram feitos jogos realizados por diferentes boates gays e aconteciam jogos beneficentes, jogo entre vedetes, peladas de rua, fato que demonstra o quanto as mulheres estavam interessadas na prática desse esporte. E por ter se originado desta forma, pode ter sido um dos motivos para que houvesse manifestações de preconceito. Surgiu então a criação do Decreto-Lei número 3.199, artigo 54, de 14 de abril de 1941, o qual proibia as mulheres de praticarem desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Todavia, esse decreto só foi regulamentado em 1965 pelo Conselho Nacional de Desportos, o qual estabeleceu normas em relação à prática esportiva pelas mulheres, não permitindo que as mesmas praticassem lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de praia, futebol de salão, halterofilismo, beisebol e polo. De acordo com o autor Sugimoto, surgiram ainda alguns médicos, os quais afirmavam que os choques que poderiam acontecer entre as mulheres durante as partidas seriam prejudiciais aos órgãos reprodutores. Contudo, como eles chegaram a esse indício de que as mulheres poderiam se prejudicar na prática de esportes com altos índices de contato físico, se os homens, também praticantes desses esportes, possuíam órgãos reprodutores e não sofriam com os problemas de saúde? Pelo contrário, a prática de atividade física só os beneficiava. Houve envio então de uma carta datada de 25 de abril de 1940 ao então presidente Getúlio Vargas pelo cidadão José Fuzeira, a qual foi repercutida em toda a imprensa. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente,
ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico de suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais, no Rio, já estão formados nada menos do que 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão constituindo-se outros. E nesse crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães, que além do mais, ficarão presas de uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. O futebol feminino, com o crescimento abrangente que foi demonstrando possuir, teve que ser incluído nas Olimpíadas, como aconteceu em Atlanta em 1996. Com isso, a seleção brasileira de futebol feminino foi se destacando e conquistando vários campeonatos, como o primeiro lugar nos campeonatos sul-americanos de 1991, 1995, 1998 e 2003, além dos Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007, e das medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008 e do vice-campeonato mundial em 2007. Gostaríamos de trazer um vídeo que foi divulgado pela assessoria de imprensa da equipe de futebol do Esporte Clube Internacional, em homenagem às mulheres, no dia 8 de março do presente ano. Me diz a escalação do Inter, então. Mas tu sabe o que é impedimento? Essa entende muito de futebol. Até parece homem. Futebol feminino não deveria nem existir. Tá fazendo o que aqui, se lugar de mulher é na cozinha? Aposto que só vem no estádio para arranjar marido. Fala que gosta de futebol só pra chamar a atenção dos homens. Mulher não deveria trabalhar em clube de futebol. Essa aí eu já comi.